estiver de acordo, aí a gente começa a gravação. Galera, sejam bem-vindos aí ao nosso primeiro Arena Talks de 2022, dando sequência a uma jornada sempre de papos atuais, né? Papos que a gente, mais do que trazer um conteúdo pronto ou com slides, materiais, aqui a gente traz temas atuais para bater um papo, para a gente construir um conhecimento coletivo com gente que, mais do que conhecimento, que tem feito coisas na prática, que tem atuado em projetos reais sobre os temas que a gente tem visto, né, acontecer no mundo da saúde, no mundo da inovação, e propositalmente esses papos aqui sempre ao vivo acontecem no Zoom, né, para que em qualquer momento vocês possam abrir, chamar o som aí, né, o áudio, abrir câmera, poder conversar, a gente poder bater esse papo, concordar, discordar, construir, né, e trazer o conhecimento aí que eu tenho certeza que ao final a gente vai ter subido muito o nível desse tema especificamente de hoje, escolhido a dedo para começar 2022, que foi um tema que muita gente pediu, né, que a gente juntos aí veio conversando, discutindo, batendo cabeça, e agora com 3 especialistas a gente começa esse primeiro Arena Talks de 2022. Primeiro, Rafa, muito obrigado, Cris, Jimmy, por estar aqui com a gente. Acho que não poderia ser mais especial e ter pessoas mais bem escolhidas e selecionadas para estar fazendo esse talk aqui com a gente. Então, muito obrigado, primeiro, por terem aceito, né, esse desafio aqui de super no hype agora, né, a gente construir todo esse conhecimento aqui e discutir a aplicação de tudo isso aí no mundo que nos une aqui, que é o mundo de saúde, né? Então, não vou me usar a apresentar vocês aí, né? Queria que vocês se apresentassem, que vocês falassem um pouquinho de vocês, da trajetória, do que vocês têm feito em metaverso. Sejam muito bem-vindos, pessoal, todo mundo que está aqui agora, nosso primeiro metaverso, quem vai nos ver depois também, né? A gravação aí. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro Arena Talks de 2022. Rafa, seja bem-vindo. Obrigado, viu, cara? Eu que agradeço, Guilherme, Christian e Jimmy, que estão aqui. Grande oportunidade aqui de estar com vocês para falar sobre o tema e aprender também, né? Eu acho que aqui o interesse da maioria das pessoas que estão aqui é realmente compartilhar conhecimento e ter essa oportunidade de aprender um pouco com cada um que estão aqui. E o que é mais interessante, cada um tem uma especialidade, uma história, né? Que é legal, que pode compartilhar um conhecimento um pouco mais focado em alguma especialidade, né? Eu não tenho um óculos tão bacana como o Christian, né? Não estou vendo essa tela de 90 polegadas, mas eu estou muito bem equipado aqui para bater um papo com vocês. Bom, meu nome é Rafael Leitão, minha formação é design, então já vem daí a questão de gostar de metaverso, gostar de 3D. No meu passado também tive as minhas aventuras aí de aprender a modelar em 3D em Maya, e também algumas animações bacanas, então era sonho trabalhar na área de produção de 3D. Infelizmente eu não continuei nessa área e nem na área de design, e migrei para a área de marketing, no qual eu construí toda a minha carreira, passando em algumas multinacionais de mercado bem conhecido como a Exit, que é uma empresa sueca, multinacional em produtos de consumo, no qual eu tive a oportunidade de liderar a área de marketing digital e e-commerce. Depois eu fui trabalhar num transatlântico, que é a GE Healthcare, que são cases que eu vou trazer aqui na prática, nesse bate-papo com vocês, para falar sobre metaverse, sobre realidade virtual também, que é um projeto bem bacana que eu gostaria de compartilhar com vocês. E hoje eu estou na LG Electronics, liderando a área de digital marketing e e-commerce, porém também, como é uma área que está em constante evolução, batendo papo com outras áreas lá também, com projetos muito parecidos com o que a gente vai discutir aqui. Agradeço aí e vamos que vamos aí. Obrigado. Bora lá, obrigado, Rafa. Jimmy, vai lá, quem é o Jimmy? E esse papo de hoje foi grande parte ideia sua, né, Jimmy? Vai lá. Bom, legal, um baita prazer, obrigado aí pelo convite, Guilherme, prazer, Rafa, Cris
Já tá difícil de ver o Cris sem óculos, galera. Não tem um copo que ele não entra assim. Bom, boa noite a todos. Prazer em rever. Estou vendo aqui a galera que está aí, uma galera que a gente se encontrou recente. Prazer em ver todos aí, saudades. Pô, é isso, cara. Foi lançado ali, né, no nosso encontro, esse desafio da gente começar a falar sobre o assunto. Rapidamente a gente formou um grupo e começou a debater. Estou vendo que o Nixon está na plateia, mas o Nixon também é um super entusiasta, entende pra caramba. A gente se reuniu, o Cris, Nixon, o pessoal que está aí, bateu já um papo sobre. Eu sou médico de formação, né? Nos últimos 6, 7 anos, comecei a minha transição de carreira e em 2017 eu deixei de ser um médico offline e passei a ser um médico online, né? Participando da construção aí das principais plataformas de telemedicina hoje que a gente tem no mercado rodando. Comecei essa carreira aí em 2016 e finalmente, ano passado, lancei uma startup com mais 3 amigos, né? Um UX, Rafa, gente boníssima aí, focado, apaixonado por design, que está aí nos ouvindo também, e mais 2 neurocirurgiões, André e Ramon. E aí a gente começou o desafio da Doc4Doc, que é um desafio, de fato, de saúde. E mais recentemente comecei a mergulhar de fato nesse assunto do meta, e entender como que a gente pode plugar tudo, conectar tudo para tentar melhorar um pouquinho dessa jornada offline, né? Deixar ela mais integrada e mais conectada com o online. Então, basicamente é isso. Valeu. Valeu, Jimmy. Cris, no metaverso, como está o mundo? Todo em 3D, né? Perguntar, o áudio está dando retorno ou tá de boa? Tá de boa? Beleza. Não está dando retorno. Resolvido aquele bug lá, Cris. Meu nome é Cris Silva, sou formado em Sistemas de Informação e eu tenho uma escola de desenvolvimento de games e um estúdio de desenvolvimento de games, que é a Goblin. Basicamente, a gente presta serviço para outros estúdios da indústria e a gente ensina nossos alunos como a gente faz e os melhores a gente contrata para trabalhar para a gente. É a forma como a gente achou para aumentar ali a quantidade de profissionais treinados e aumentar a quantidade de demanda, vamos dizer assim. E hoje a gente tem desenvolvido algumas coisas para o meta, né? A gente tem um projeto que é o Chamado do Herói, que a gente está desenvolvendo na Unreal Engine, né? E ele vai rodar nesse cara aqui. Maravilha, Cris. Bem-vindo aí também. Galera, eu vou fazer o papel de mediador aqui, mas talvez só nos primeiros 5 minutos, depois eu sou somente ouvinte aqui também, que eu vim para poder aprender junto com essa galera também hoje. Fiquem à vontade, pessoal, para fazer as perguntas das mais simples e bobas que podem parecer, que com certeza pela novidade aí do tema não vai ser descartável, né? E até as mais complexas, que se a gente não puder facilitar aqui nesse bate-papo, com certeza na turma aqui, mais de 40 pessoas, a gente vai poder bater esse papo, chegar a uma conclusão, aprendendo alguma coisa nova, tá? Para a gente começar, aí talvez um primeiro nivelamento, né? Muito tem se falado, né? A gente estava, semana passada, aí, uma galera que está na sala aqui também estava em um baita evento de inovação, e a palavra da vez, né, que a gente tem visto aí desde os anúncios recentes lá do Facebook, né, a nova estratégia, trabalhando meta, né, metaverso e não foge disso, né, isso está no vocabulário, está no dia a dia, quem é empreendedor, quem é empresário, quem está na área de tecnologia, ouve e se depara com posts no LinkedIn, pelo menos 5 vezes ao dia, vai ler, ouvir ou falar com alguém sobre metaverso, né? Mas vamos tentar nivelar, assim, né? Vamos tentar fazer uma primeira rodada de definição aí, né? Algo que não é tangível, como definir uma caneta, um copo aí, né? Mas o que é o metaverso, né? Se a gente pudesse fazer uma rodada de definição de apresentação, e mais do que isso, né? Onde estamos no metaverso, né? A gente começou a ouvir tanto falar, né, após o anúncio aí do Zuckerberg nos últimos meses,
mas é realmente uma parada nova, assim, né? Em que momento do metaverso nós estamos, para onde estamos indo, e o que é, né, esse conceito, essa definição, se a gente poderia pegar o que a gente estivesse pegando no metaverso. Vamos lá. Quem começa? Você, Cris, você tá de óculos, cara. Assim, de forma bem simplificada, o metaverso ele é uma plataforma 3D, 360, VR. Resumindo, você vai estar com óculos desse aqui, uma realidade virtual, interagindo com outras pessoas ou outras coisas. De forma bem simplificada, isso é o metaverso. Você vai estar num mundo digital, interagindo com outras pessoas em realidade virtual. É muito parecido com o que são jogos de RPG online. A diferença é que a interação vai ser um pouco mais imersiva. Ao invés de você ver, igual já está se usando o termo, na tela flat, né, na tela plana, você é como se estivesse ali dentro. E isso, basicamente, resolve os problemas de comunicação, interação, e junto com comunicação e interação, você resolve outros problemas que vêm antes disso. Por exemplo, locomoção. Às vezes, para pessoas interagirem entre si, elas têm que se locomover. Então, a ideia do VR, né, do metaverso, é aproximar as pessoas de uma forma como a internet hoje não consegue. Não conseguia, né, agora. E tornar também trabalhos e escritórios e interações humanas mesmo mais digitais, né? Levar isso para esse nível. E aí, junto com isso, vem outras tecnologias meio que parentes, né? Igual, por exemplo, realidade aumentada não necessariamente é metaverso, e realidade virtual também não necessariamente é metaverso. E NFT não necessariamente está ligado a metaverso, mas pode estar ligado. Entendeu? Então, essa é o que eu definiria ali de metaverso. Ele deixou a deixa para mim, cara. Desculpa, Rafa, vou ter que entrar, porque ele falou a minha palavra NFT. O Gui já começou bem, falando assim, como a gente, uma coisa não fungível, e aí o cara já mandou um NFT, então vamos por aqui. Cara, saindo um pouco da questão técnica, que eu acho que Rafa e Cris têm muito mais gabarito aí para falar, né? Eu acho que, traduzindo isso para a realidade leiga que o Cris colocou agora, basicamente é a próxima geração da internet, né, cara? Então, o que acontece é que a gente está hoje, basicamente, num ambiente de internet 2D. A gente está mergulhado nessa realidade, né? E essa realidade, ela impõe uma série de limitações. Então, junto com a capacidade computacional em nuvem e o aumento da velocidade de internet que a gente está tendo, então estamos entrando na onda do 5G, capacidade computacional em nuvem voando, né? Que vai permitir, que a IA de fato aconteça, uma conexão muito mais rápida. Opa, cara, 2D já não é mais o bastante, já não é mais o suficiente para a gente continuar evoluindo. E mais do que isso, para gerar engajamento, né? Porque hoje a gente tem uma limitação clara, né, de tempo e espaço. Então, se a gente para e olha para o metaverso, e se a gente for na concepção do omniverso, e se a gente for na teoria de tudo isso, cara, é um novo espaço que está se formando, que, na verdade, é resultado dessa capacidade computacional que tem aumentado a lei de Moore, né? E a capacidade de entrega disso cada vez mais rápido, que aí a gente está falando de 5G. E aí isso, sem dúvida alguma, né, com a primeira fase, que é, cara, tá aqui, ó, tô abrindo tudo para vocês que a gente já tem de metaverso dos grandes players, né, de Decentraland, o próprio Meta do Face, cara, você vai ter uma produção em massa de conteúdo, que é o que o Cris, por exemplo, já está fazendo, mas não só o Cris, ao redor do mundo, a gente já tem, né, uma série de stakeholders já produzindo. Então, o que a gente está vivendo é a transição dessa era em que a gente chegou basicamente na capacidade máxima de entrega, de jornadas e de experiências e de engajamento para a próxima fase. Acho que basicamente, na minha visão, é isso. Vou passar a bola para o Rafa. Eu acho que, puta,
independente de todas as versões que a gente tem aqui, a gente tem tudo que é metaverso de uma forma diferente de explicar, e todas são reais, né? Eu estava acompanhando o CES, puta evento que foi sensacional, e também se falou muito sobre o metaverso, principalmente de NFT, também é outro tema que eu adoro. Mas o que é interessante, dentro de uma estrutura de metaverso, né? E até complementando o que vocês estão falando, eu tenho duas situações cruciais, né? Um é simulação do mundo 2D, como você mencionou, Jimmy. Simulação fidedigna do mundo 2D. Então, como que você consegue chegar ao máximo a esse mundo físico? Porém, ele não funciona se você não tiver a representatividade, que é o avatar, né? Então, se você não tiver o que você gostaria de ser no mundo físico e no mundo digital, você não tem essa representatividade. E o que é mais ainda interessante, a Meta, ela identificou esse fator como primordial como avanço do Facebook. Porque no Facebook, WhatsApp, todas as plataformas de social media, a gente é aquilo que a gente gostaria de ser. A todo momento feliz, a todo momento que você abrir o Instagram aqui, vai todo mundo feliz, viajando e tal, e na verdade não é só isso, né? E o metaverse e o meta vem principalmente com esse foco, você tem uma representatividade do avatar em um momento digital que você vai ser quem você quer, né? Então, isso é bem interessante, mas um tema que foi bem discutido e é bem legal é a questão de que o metaverso, se você voltar no passado e tentar entender por que, por exemplo, o Second Life ele não foi considerado e não teve tanta aderência como no momento, e isso foi bem discutido no CES, você para pensar e você fala por que realmente não teve essa representatividade. Você tinha a questão do mundo do Avatar, você tinha a questão do mundo 3D, mas por que não deu certo? Aí entra um pouco o que você falou, Jimmy. Qual é o momento e as condições que estão em volta dessa situação, dessa tecnologia que faz com que isso avance? Porque metaverso sem o cloud não é nada. Metaverso sem o Web 3.0, que eu acredito que NFT está mais para o Web 3.0, por conta de bitcoins, por conta de blockchain, etc., do que propriamente para o mundo de metaverso. Como o Christian falou muito bem, você pode ter alguns NFTs que têm essa pegada do 3D, ou da realidade virtual pode ser o metaverso. Sem esta questão, sem todas essas tecnologias que impulsionam a introdução e a imersão do metaverso, eu acredito que ela não funciona. Então, isso foi uma coisa que foi muito bem debatido, porque todos esses pontos vêm ao mesmo tempo para impulsionar a questão de metaverso. E tem uma outra variante bem importante do metaverso, que eu considero, que é a questão da penetração e qualidade de internet, como você mencionou também, Jimmy, porque estava vendo um grande especialista falando sobre esse tema do Facebook, e ele citou uma coisa que é verdade. O metaverso ele é um caminho sem volta. E uma coisa que todo mundo fala, será que vai dar certo? Vai dar certo, isso é fato. Agora, vai dar amanhã? Não, pode ser que demore 10 anos. Quanto tempo que o Brasil vai estar preparado para isso? Pode ser que demore 20 anos, nós não sabemos. Tudo depende da evolução da internet, porque senão você não tem essa capacidade de imersão, de introdução dessa tecnologia dentro do mercado. Acho que basicamente esse é o meu ponto de vista sobre metaverso. Boa, sensacional. E super complementar, apesar de ser difícil, né, a gente definir, talvez tão difícil quanto a gente tentar definir o que era internet no começo da internet, né? Cara, como assim? Tipo, é um lugar que não existe, que eu me conecto com um dispositivo e que eu consigo conversar com outras pessoas e ver outras coisas. Talvez o metaverso esteja para a internet, né? Assim como a internet estava lá no começo, né, que a gente tentava explicar, né, o quão relativo ou complexo era a gente falar que estava entrando na internet, agora estamos entrando no metaverso, né? E o Chris está utilizando um dispositivo aí, né, um óculos que ativa a entrada, né, ou a ingressar em um mundo do metaverso, né, e consumindo uma rede, né, ou uma aplicação chamada Meta que está dentro desse mundo do metaverso, assim. Vamos tentar definir, né, mais ou menos, sim, o que são esses termos aí que a gente tanto fala, né? O que é o meta, o que o meta está para o metaverso, o que é o Quest, né? O que são as NFTs, assim, vamos tentar
dar uma nivelada nesse glossário, assim, né, para quem não é especialista como vocês, para a gente tentar explicar o que é a nova internet aí que a gente está falando agora em metaverso aqui. Pode ir? Opa! Então, basicamente, o termo metaverso ele já existe faz um tempo, mas é mais ali na ficção, né? Já tendo isso como algo que iria acontecer, e o termo metaverso ele voltou por conta de um negócio chamado de cloud computing. O que é cloud computing? Computação em nuvem. Como funciona a computação em nuvem? Imagina que em algum lugar, em algum servidor, seja processada alguma informação e essa informação via internet mande para um dispositivo mais fraco. No caso, um dispositivo, por exemplo, um óculos VR como esse aqui. Fazendo isso, não tem a necessidade de um óculos desse aqui ter um alto poder de processamento, que nem um computador. Só precisa de uma boa conexão com a internet, coisa que o 5G já faz. Então, tendo essa tecnologia pronta, tendo o VR como uma tecnologia avançada, no caso ali da empresa Oculus, que fazia o Oculus Rift, né? O Facebook observou a oportunidade de, mudar o branding da marca dele, porque no caso ali todas as empresas do Facebook estavam atreladas ao nome Facebook, e surfar na onda já mudando o nome para Meta, sendo a principal empresa a investir no metaverso. Então, Meta, apenas Meta, é o novo nome do aglomerado de empresas do Zuckerberg, e ele quer levar essas empresas todas para dentro do novo sistema dele. Oculus Quest é esse hardware aqui, que também é do Zuckerberg, que é o hardware que vai te levar para esse universo do Mark Zuckerberg. Que no caso aí é o que ele chama ali como metaverso, embora o termo ainda seja usado como um termo mesmo, mas não como, da mesma forma como o pessoal chama a esponja de aço de Bombril, estão chamando outras plataformas de VR de metaverso. Mas no caso ali seria o do Zuckerberg. Então o Quest 2 é o portal inicial aí que vai te levar para esse universo. Basicamente, foram duas perguntas, né? Acho que complementando aí o Cris, cara, eu acho que é exatamente... Seguir a ordem aqui, Rafa, beleza? Complementando o Cris, acho que tem que ficar claro isso, que eu vejo que as pessoas falam, mas o metaverso é do Facebook. Não é. Tanto que a gente tem, o meu grupo tem a primeira plataforma chamada metaversosaude.com.br, já está publicado ali como um aguarde, né? A gente está trabalhando no conteúdo, mas o metaverso não é exclusivo do Face. E eu acho que de uma forma, me desculpe aí, Cris e Rafa, mas de uma forma bem simplista, cara, ele tirou o óculos, caraca. O que a gente tem, né, é o Meta como marketplace do metaverso do Facebook, né? E o Quest, o portal de entrada, né, o hardware. Cara, aí você tem outros aí tão grandes quanto, né? Decentraland, né? Um exemplo grande, né? Recentemente ela foi tema aí de discussão entre a galera geral aí quando publicaram os primeiros terrenos virtuais vendidos, né, na plataforma deles a milhões. Então é uma outra plataforma, né, que também está desenvolvendo em cima dessa tecnologia, que inclusive criou uma moeda digital, que é o Bitcoin deles, que é a Maná, para de fato operar ali conjunto. E aí, entrando um pouquinho no segundo tema, que é a NFT, que eu gosto bastante, que é onde de fato eu acho que se encaixa bastante em saúde, cara, a NFT, né, que é o token não fungível, né, que é o que todo mundo lê de definição na internet, mas, porra, o que é isso de fato? A NFT, na verdade, ela vai ser, muito provavelmente, a moeda de troca dentro desses marketplaces. Então, cara, não é uma moeda digital, de criptomoeda, desculpa, é moeda de troca não no sentido de né, o Bitcoin entra aí, por exemplo, como uma moeda, aí você tem uma série de outras moedas, por exemplo, a própria moeda da Decentraland. Mas o NFT, ele é um atributo, ele é um selo, ele é uma garantia de que aquilo ali é exclusivo e é de alguém.
E aí, trazendo um pouquinho isso para a realidade da saúde, isso é fantástico. Eu vou dar um exemplo rápido, que eu sei que a gente vai entrar nisso, mas imagina aí, exatamente isso, Nix, uma certificação. Imagina aí um dado de saúde do Gui. Um dado de saúde do Gui não pode ser juntado com um dado de saúde do Jimmy, nem do Rafa, nem do Cris. Então, se a gente considerar que o dado de saúde do Gui é uma NFT, né, um documento que precisa ser certificado, eu posso, de fato, atribuir, né, ao dado de saúde uma NFT, e ele não pode ser colado no dado de saúde do Jimmy, né, que é totalmente diferente. Mas eu posso criar uma timeline de dado de saúde do Gui que vai atualizando, né? Então, e isso vai crescendo. Então, assim, é complexo, de fato, entender, porque a gente está nos primórdios disso, mas é uma realidade, principalmente a realidade do blockchain, né, que é essa descentralização, de fato, dessa certificação toda. É uma realidade que vai bater forte na área da saúde, principalmente com a capacidade de fazer o que hoje nenhuma plataforma faz, integração de dados. Basicamente, o resumo disso é o seguinte, né, Gui, está aqui o seu dado de saúde. Porque hoje, quando você entra no universo de saúde, cara, qualquer laboratório, não vou citar o nome de nenhum, e faz um exame e recebe um PDF, cara, você não recebeu o seu dado de saúde. Eu não quero um PDF, eu quero um dado estruturado, eu quero um XML, eu quero um HL7, eu quero isso daqui de uma forma que eu posso consumir de forma estruturada, criando uma timeline minha. E aí, quando eu entrar na segunda unidade de saúde, eu falo, peraí, meu dado está aqui, está comigo. Né? Então, cara, eu não vou fazer outro ultrassom porque eu fiz um ultrassom ontem. Ou eu não vou fazer uma tomografia de novo porque eu fiz uma tomografia ontem. Tomografia, cara, tem emissão de radiação. Então, está aqui ó, o dado estruturado dela. Eu não estou te dando um laudo. Né? Avalia o DICOM dela, avalia o que você quiser, cara. Então, basicamente, eu acho que a NFT, o blockchain, vem com a capacidade de equilibrar a balança e entregar, de fato, o dado para o usuário e não para a instituição. Jimmy, você falou uma coisa, assim, ótimo, porque parece que a gente treinou bastante, né, para esse bate-papo aqui, né? Porque, assim, casa muito a ideia do negócio, porque você falando aqui, eu vi uma matéria ontem de uma aplicação de um mundo hoje 2D, o Web 2.0 versus Web 3.0, mas num conceito de metaverse, só que num conceito de aplicação de tecnologias dentro desse mundo, que você falou uma coisa muito bacana de healthcare, que é muito aplicado hoje, o metaverse, o NFT está muito forte na questão de artes, né? De obras e de qualquer tipo de que você quer validar a originalidade daquilo, porque é aquilo, e NFT, pela questão do blockchain, é muito difícil, eu arrisco a falar, não dá para não ser verdade, né? Imagine toda essa aplicação dentro do mundo de metaverse, e aí eu agrego uma pergunta que eu vi ontem, a galera falando, como que vai ser o controle de sigilo de dados dentro disso daí? Eu parei para pensar, mas por que sigilo de dados se eu tenho um NFT dentro do metaverso? Porque assim, a validação da originalidade, da identificação de cada ato que vai acontecer dentro do metaverso, não vai ser o metaverso, o 3D, não vai ser né, a história e a dinâmica que você está criando lá. Vai ser o NFT que vai controlar todo o conceito, que vai também ter a questão de inteligência artificial, que vai criar um mundo real e que você vai ter uma inteligência por trás e uma questão de validação de dados muito forte. Então, é uma dinâmica que quase que você tem um cérebro que é o NFT e tem um blockchain dentro de um corpo que é o metaverso, que você vai criar beleza, você vai criar o conceito e um coração, que você vai criar uma história e um relacionamento por trás disso daí. Então é um negócio muito louco, porque a gente vê as coisas hoje muito desintegradas e pessoas falando de coisas muito separadas, mas são coisas que, quando juntas, elas são muito poderosas. Eu chego a arriscar que, tipo, parece aquele filme Number One, né? Que muito parece, antes eu assistia com um olhar, muito infantilizado. Hoje, quando eu assisto aquele filme, e eu recomendo a todo mundo, é um olhar muito técnico, porque você olha e fala assim, caramba, cara, você tem uma mistura de NFT, de inteligência artificial, né, com blockchain, que está representado pelo NFT, e metaverso.
muito pesado, com o conceito que o Meta quer fazer. Então, é muito interessante porque as coisas estão acontecendo ao mesmo tempo e essa questão tecnológica do metaverso, ela veio meio que embrulhar todos esses conceitos de tecnologias que estão vindo, né? E esse vai ser o Web 3.0, né? Eu vi um conceito hoje, e isso também eu aplico ao e-commerce, que é um mundo que eu tenho maior experiência, hoje, tecnicamente falando, que, cara, você vê a escolha hoje de uma roupa, uma representatividade metaverso, e já era antigamente. A galera pensava no e-commerce futuramente, já pensando em metaverso, sem falar que era metaverso. Olha lá o conceito de guarda-roupa, passando com o dedinho lá, como uma representatividade ali em 3D, e você escolhe e sai. É isso. Você começa a conectar muitas coisas que estão do passado, que estão desintegradas, e quando você junta, vira uma coisa muito poderosa. Por isso que eu acredito que é um caminho muito sem volta. Sensacional, Rafa. Rafa, queria devolver uma outra pergunta aí, talvez para você também, para depois a gente tentar explorar um pouquinho mais saúde, health, assim, por enquanto acho que a gente está em conceitos gerais, assim, conceitos amplos, né? Parece que é uma palavra do futuro, assim, né? Parece que é um conceito do futuro a gente pensar em metaverso, né? Mas cada vez mais e cada dia, né, isso sai do mundo da tecnologia e pessoas mais normais, assim, ou mais em segmentos tradicionais, né, não normais, começam a falar mais discutindo aplicações e como seria muito legal em papos, assim, a gente começar a viajar, né, como que seria um futuro aí com tudo isso que a gente, né, que vocês conseguiram muito bem explicar os conceitos aqui agora. Mas eu queria que, talvez assim, de uma forma geral, né, você que está em segmentos mais diversos aí, ligado, estudou e mais do que estudar aplica, né, muito isso no seu trabalho, na sua carreira hoje. O que de fato está rolando de coisa real, assim, né, de pessoas que fizeram coisas reais em metaverso, né, e o que você vê que você falou, né, pode demorar de 1 a 10 anos, mas vai virar realidade, né? E talvez, assim, de forma ampla, a galera, quem tem o Quest aí ou qualquer outro hardware que possa ativar, né, entrada, depois a gente pode falar como vai ser a interoperabilidade entre hardwares ou entre metaversos, né, específicos, assim. Mas o que de fato talvez a gente possa consumir de coisa real no futuro próximo em uma atividade meio de futurismo e agora? Cara, é um bom ponto. E eu não vou nem tocar na questão de NFT, porque é um outro mundo, e eu acho que o Jimmy vai explicar até melhor com o case que pode estar acontecendo. Eu gostei da ideia dele, que ele falou sobre a aplicação de NFT para a questão de validação de dados que estão relacionados a healthcare. Puta, sensacional. Na verdade, eu não domino esse assunto. Mas pensando só na aplicação de metaverso, sem pensar numa questão de interligação com o blockchain, e aplicando a realidade, eu tive duas experiências muito de grande sucesso na GE Healthcare, no qual eu sempre tive a liberdade de pensar fora da caixa, né? Sempre me deram essa possibilidade lá, uma companhia sensacional. E uma delas foi muito pela dor e a solução. Então, como eu trabalho na área de marketing, minha questão é como que eu vou criar novas maneiras de engajar o meu público, que é um médico. Isso eu vou falando de um projeto antes da pandemia e outro depois da pandemia, né? Porque o mundo ele tem agora um ponto, né? Antes da pandemia e agora da pandemia. Nada que antes se aplica, quase nada se aplica à nova realidade, né? Nas suas proporções. E aí, antes da pandemia, eu tinha um desafio muito grande, que já era grande, agora piorou, assim, o tempo do médico. O médico, principalmente os que estão envolvidos hoje, né? O Jimmy, que é um próprio médico aqui, ele entende o que eu estou falando. O médico, ele está muito envolvido hoje com temas que cresceram muito relacionados à área da saúde, principalmente os que estão também dentro da linha de frente ali com a pandemia, desumano. Você vê, assim, está muito crítico a situação, não tem tempo, porque está ali batalhando por nós. E aí, antes da pandemia, você tinha já essa dificuldade de ter a atenção do médico e para nós, como uma companhia, para nós, né, para a GE, a empresa que eu trabalhei, que é uma companhia que tem que vender equipamentos médicos, pensando ali na questão de diagnóstico,
A gente tinha um desafio de chamar a atenção desses médicos, porque, primeiro, ele não tem tempo e, às vezes, ele não queria dedicar tempo para uma demonstração, por exemplo, de um produto. Então, nós tínhamos lá um desafio muito bacana, que era, ok, eu tenho um lançamento de um equipamento de monitorização de paciente, né, de questão cardíaca, e vai ser o primeiro equipamento aqui nosso que vai ser mobile, né? Então, você tem um equipamento que você vai desde a admissão do paciente, de uma ambulância, pode ir para o centro cirúrgico e pode ir para a UTI. Então, esse equipamento ele acompanha toda a jornada do paciente, né? Com os dados que estão ali, né? Para quem não conhece, chama Cariscape One. É um produto super portátil, super fácil de utilizar, bem bacana. E aí, diante dessa situação, e até pensando num dos grandes clientes, eu pensei, por que não criar uma simulação em realidade virtual? E aí a gente distribuiu os óculos no formato Quest, porque valia a pena para esses clientes, e o cara vai ter um momento de emergir ali de uma coisa nova, super diferente. Então, os médicos, primeiro, ele recebia algo assim, ele falava, caramba, que interessante. Tinha um vendedor que estava preparado, ia lá e apresentava para o cara, você quer ver a demonstração desse equipamento na prática dentro do mundo virtual, e eu te ajudo? Então, a gente tinha um Quest, e aí eu desenvolvi, liderei esse projeto com uma equipe grande lá, e junto com a agência, uma agência muito bacana, que chama Casa Mais, cara parceiraço, assim, em 3D também. E aí a gente pensou, beleza, dentro da área clínica, como eu posso simular isso fielmente? E aí foi um grande desafio, né? Porque quando você pensa na prática, você tem a questão na área de healthcare, uma aplicação técnica muito forte. Então, tem que trazer vários profissionais da área para ver se aquilo que você está simulando dentro do metaverso, porque você tem um avatar, você tem a aplicação técnica daquilo e você tem um treinamento e demonstração ao mesmo tempo, se aquilo é real, se aquilo vai agregar. Então, a gente fez uma simulação, desde o cara chegando de ambulância, aí bota na maca, aí tem que pegar o equipamento com Quest, botar o equipamento no suporte, andar com esse paciente até o centro cirúrgico, chegar no centro cirúrgico, encaixar ali, entender todos os assets que você tem que fazer da programação, que você vai encaixar ali com a anestesia, e aí ele integra todo com o equipamento de anestesia com outros monitores da GE, e aí, depois que sai do centro cirúrgico, fazer toda a aplicação dentro da UTI. E aí tem a dinâmica da UTI. Então, toda essa prática, não é uma prática fácil, é um projeto que levou mais de 6 meses, mas que ele ficou muito fiel ao que está acontecendo, só não rolou a cirurgia, né? Porque não dava para... O tempo não era viável para isso, mas quem sabe chega até lá. Mas foi um primeiro projeto que, na prática, ele deu super certo. Isso foi um projeto antes da pandemia, e assim foi um grande sucesso. Os médicos também fizeram algumas críticas técnicas, né, que cada um tem e aí a gente ia aprimorando, né, dentro desse mundo. E depois foi um projeto que é um projeto bem bacana, que está até hoje, e ele é disponível para todo mundo, que é o de liveroom.com, dentro do site da GE, de liveroom.com, que é uma simulação que veio a pandemia e aí acabou todo mundo fazendo evento físico. Como que eu vou fazer a demonstração dos meus equipamentos com os vendedores sendo representados ali para apresentação, treinamento e demonstração do equipamento? Então, a gente criou um game, você escolheu o avatar, você tinha um vendedor que era um vendedor real dentro da plataforma do Zoom, integrado ali com aquele personagem, e aí quando o cara chegava para ver aquele equipamento em 3D, da Zoom, virar e utilizar bem limitadamente aquele equipamento, você tinha um vendedor ali conversando com aquela pessoa, e ela poderia já, linkada com o e-commerce, efetuar a compra daquele equipamento médico. Então, você tinha ali, na realidade, uma representatividade de um showroom, de um grande evento que estava acontecendo, e serviu muito para nós, enquanto não poderia ter esse trabalho presencial, né? Então, na prática também, dentro da GE, a gente conseguiu fazer isso. Diante de uma situação que tinham vários projetos, e ainda tem, por exemplo, da marca Philips, por exemplo, que eu acho que foi o primeiro muito legal, de realidade aumentada, com óculos da Microsoft HoloLens, dentro de uma aplicação como suporte, mas não como metaverso. Você tem um suporte para te apoiar numa cirurgia.
aí é outra questão. Então, muitas empresas foram por esse caminho, porque é uma questão como prática ali da questão clínica, mas eu fui para a representatividade, que era mais do mundo metaverso. Então, são 2 projetos aí que deu super certo. Hoje eu vejo o metaverso mais no mundo de entretenimento e game, que são os que dominam produção. Então, tem muita coisa bacana, e também NFT, mas na área de healthcare ainda eu acredito que tem muito ainda o que evoluir. Tá? De forma geral, é isso que eu tenho a compartilhar. Boa. Sensacional, Rafa. Muito legal ver assim, esses cases, né, reais para justamente a gente passar a entender, né, possíveis aplicações, e super concordo também, tendo mais contatos com startups da área da saúde, né, que a gente tem muito a evoluir, muito a crescer. E queria já jogar até essa bola para o Jimmy aí, né, que está na área da saúde, profissional médico aí, e que estuda, né, metaverso, NFT e desenvolve, né, projetos nesse sentido. Cara, que pé que tá hoje, né? O que a gente tem visto, tem feito, assim, o que você talvez já pegando uma pergunta que o William tinha feito ali, né? Tem chance de participarmos dessa onda como vetores de adesão, de uso, né? Que timing que nós estamos aí nessa jornada de aplicação de metaverso em saúde hoje? Legal. Bom, o mundo já está entregando. A gente tem uma plataforma aí chamada iMeds, eu vou escrever aqui no chat, que vale a pena aí a galera conhecer. Acho que já é um bench legal para ser pesquisado. Joguei aí, que é o futuro da saúde digital, e é um bench bem legal. Mas, cara, o que né, aqui no Brasil, de fato, pode ser feito, né? Eu atacaria, sem dúvida, a nossa plataforma, né, que está sendo criada. A gente é um PPT, mas com milhares de ideias, que é o Metaverso Saúde. A gente tem um Metaverso Saúde, o NFT Saúde e o Telemetaverso, né? Então, são áreas, de fato, que a gente tá pensando aqui. Mas, basicamente, se você voltar um pouquinho, né, para o lance da NFT, se a gente juntar o cenário de metaverso, NFT, né, criptomoeda, mais capacidade computacional em nuvem e internet, né, e Web 3.0, né, cara, a gente tem tudo de forma segmentada para juntar e criar, de fato, a primeira plataforma de saúde que vai atacar os principais problemas que existem hoje. Então, eu vou dar um exemplo de um caso que pode acontecer. Bom, vou pegar minha área especificamente. Gui fez um ultrassom e encontrou gordura no fígado e foi classificada ali, esteatose dele, como grau 3. Ele resolveu fazer uma ressonância, porque, cara, o cara é hipocondríaco, para ter certeza do nível dessa gordura no fígado. E aí ele tem uma ressonância e tem um ultrassom. E aí vamos validar esses exames, passando ali pela startup do Jairo, que confirmou de fato os diagnósticos, não tem nada errado. E agora, cara, peraí, vamos atribuir um NFT para isso daí e vamos dar um selo, uma certificação de que esse exame realmente é um laudo real, ele aconteceu num local próprio de saúde, de fato ele existiu, né, no espaço-tempo. Beleza, certifiquei ele com o NFT, não vamos entrar no detalhe desse processo, mas, cara, NFT é um processo descentralizado, alguém aí perguntou, eu não minero NFT, eu vou gerar uma NFT, e aí você tem plataformas específicas para gerar NFT, e aí você pode usar criptomoeda para pagar e gerar o seu NFT. Então, beleza, gerei NFT disso. Aí, cara, o Cris, que está voando no ambiente meta, já criou para mim, né, aqui no nosso cenário, o nosso primeiro ambiente, né, de saúde no metaverso. E aí, especificamente, cara, o que ele é? É um avatar real, fidedigno do paciente. Então, o Gui quer pegar e subir essa informação para o meta, aí eu vou pegar e vou jogar esse exame ali, faço uma validação de tempo, né? Pô, esse é o último exame que você tem? Beleza, estou subindo esse último exame. E aí, cara, eu tenho o Gui ali como um avatar, já no mundo virtual, já no mundo metaverso, mas, cara, uma representatividade real do que é o corpo do Gui e que problema o Gui tem. E aí, cara, imagina esse universo que a gente vive hoje de telemedicina, joga isso para o telemetaverso. Aí o Gui, cara, deu entrada no pronto-socorro
E aí, peraí, pô, mas ele está sendo atendido por um médico à distância. Ou ele nem chegou, eu não quero ir no pronto-socorro primeiro, eu estou com uma baita dor aqui, eu quero fazer uma telemedicina. Mas, cara, eu já tenho esse conjunto de dados meu ali no metaverso. Então, cara, eu não vou só na câmera ou no chat com o médico, né? Eu vou, de fato, dar para esse médico a possibilidade de ele entender mais sobre a minha saúde, sobre eu, Gui, cara, de forma estruturada. Então, vamos lá. E agora vamos somar. Cara, você somou o seu NFT do seu último ultrassom de fígado, o seu NFT do seu eletrocardiograma, NFT do seu último exame de sangue. Cara, tudo isso foi para o seu avatar e seu médico está ali também. Então, você imagina o quão assertivo passa a ser a possibilidade de diagnóstico de conduta. E aí, cara, joga nesse mundo monitorização com device, que é, por exemplo, a praia do Rafa, que é o que ele está trabalhando. Cara, em tempo real, de alguma forma, eu vou coletar essa sua informação e já vou jogar nesse ambiente, né? E aí, você junta capacidade de coleta de informação, né, através de device. A gente está falando de uma evolução de hardware device em tempo real, capacidade de olhar para todos os seus dados de uma forma mais estruturada, porque eu vou te falar como médico, é um saco quando o paciente chega, senta lá e joga aquela pasta e fala assim, ó, todo o meu histórico, doutor. Aí fala assim, peraí, deixa seus exames de lado, vamos conversar um pouquinho. Cara, imagina se ele chega para mim, em vez de jogar tudo ali e falar aqui, ó, tá todo o meu histórico, ele me fala assim, olha o meu avatar. Cara, sensacional. Com a capacidade de monitorar alguns sinais vitais, ou o que for possível em tempo real, com o seu avatar sendo uma cópia real do que é você clinicamente, tá aí uma baita evolução e uma baita oportunidade. E aí, por fim, cara, esquece a LGPD, porque a LGPD basicamente é o seguinte, eu sou o Hospital XYZ e tenho todos esses dados, eu tenho que cuidar desses dados. Mas a partir do momento que eu envolvo o blockchain e a certificação e falo assim, Gui, toma o seu dado, cara, você que cuide dele. Não precisa mais de LGPD, porque você vai entregar para quem você quiser, para a instituição que você quiser. Então, eu acho que é um pouquinho aí de forma rápida, que, cara, é um tema sensacional. Agora, uma coisa super legal que já está acontecendo e tem mais a ver com o universo fora, né, que tudo começa fora da saúde. Cara, olha, comecem a reparar quando vocês forem em shopping, em lojas, principalmente aí, cara, quando você está em locais, assim, em centros mais urbanos, o quanto o mundo offline começou a mimetizar o mundo online, cara. Cara, a galera do offline já entendeu, né, principalmente do varejo, que o caminho é estar o mais próximo possível, porque daqui a pouco a jornada vai ser dentro do método. Quanto mais ela for fidedigna, cara, maior engajamento, né, e maior consumo. Então, só para não tomar todo o tempo aí, acho que de forma bem resumida é isso. Pô, Jimmy, Guilherme, opa! Dá só um segundinho aqui, eu acho que é algo importante. Tem um comentário do Fábio Costa aqui, peço até desculpa se for o meu comentário aqui, Fábio, mas eu resumi na questão do médico, mas o que ele falou tem total razão, e eu vivi isso muito na área de healthcare. A representatividade, por exemplo, da GE, desse projeto que eu falei, ele vai além da questão dos médicos, fisioterapeuta, nutricionista, inclusive com parcerias num projeto com a Nestlé também, que tinham vários produtos nesta área, e eram 9 áreas clínicas com diversos especialistas, então aqui estão representados, desculpa por não representá-los aqui na minha fala, tá? Perfeito, Rafa. Eu ia fazer esse gancho também, acho que eu joguei a bola para o Jimmy aí também, falando... Concordo. Como profissional médico... É saúde. É saúde, exatamente. Acho que essa é a questão. Eu queria até devolver para o Cris, falando sobre isso, já ia puxar esse link do Fábio aqui, porque você está desenvolvendo um projeto, né, especificamente aí na área da saúde, que faz a integração de vários profissionais de saúde em um processo específico, que é a quimioterapia infantil, né? Pode falar um pouquinho assim, sobre essa jornada e o que você tem feito, uma possível aplicação nesse caso, né, de como é a hipótese que vocês têm e possíveis resultados esperados aí. Beleza. Quando a gente começou esse processo, o Wilson, ele é cirurgião oncológico infantil, e ele veio procurar a gente aqui, a Goblin, né, porque ele falou que ele tinha um problema. E o problema dele é o seguinte: toda vez que ele vai fazer qualquer tipo de procedimento nas crianças, elas ficam com muito medo. E isso atrapalha psicologicamente, isso acaba demandando muito tempo. E ele me perguntou o que eu achava que deveria ser feito.
E a minha resposta era um VR. Porque com VR a criança ia estar distraída. E aí ele falou, mas já tentaram VR antes? E quando a criança está vendo VR e alguém da equipe encosta nela, ela assusta. E é até pior. Aí eu falei, tá, mas e se no universo do game estiver interagindo ao mesmo tempo com a criança? Por exemplo, quando um personagem do jogo vai usar, por exemplo, a pedra de gelo, e na realidade a pedra de gelo, quando vai encostar na criança, é um algodão com álcool. Ou seja, ela vai estar imersa naquele mundo, tendo a mesma proposta do metaverso, que é a pessoa entrar no mundo 3D interagindo com pessoas humanas. A única diferença do meta inicialmente pensado é que a questão da interação, no caso, seria quase que reverso. Porque o lance do meta é você interagir com outras pessoas que não estão ali. Nesse caso, ele vai estar utilizando de realidade virtual para interagir com a equipe médica de um jeito diferente. No caso ali, para não assustar com os equipamentos, para não assustar com o procedimento. E isso ajuda psicologicamente, porque na imaginação da criança, que a criança tem uma imaginação bem fértil, ela está sendo um herói, a temática toda daquele universo é de heroísmo. Ela vai estar ouvindo uma história sem olhar para o equipamento. O som também, hoje, com o Quest, você não precisa de fone de ouvido. Ele tem um som 360, que a pessoa fica imersa ali, realmente, tanto visualmente quanto áudio. Então é isso que a gente espera, realmente, nesse projeto, é trazer uma melhora na experiência do paciente, no caso ali as crianças, né? E otimizar o tempo da equipe. A equipe vai conseguir fazer as coisas com mais agilidade. Boa, Cris. Legal. Tem uma pergunta do Tito aqui, que ele traz sobre a questão, acho que talvez do custo, né? Disse que o Jimmy estava falando, né? Ele tinha até levantado essa bola de, cara, onde, né, no mundo será minerado isso tudo, esse monte de NFTs, e o custo hoje de mintar, né? Cada um desses dados, se ele fosse cada dado seu, né? Pagar o valor de hoje para mintar. Não sei se o Rafa, quem pode contribuir. Pode ir, Jimmy, porque eu me amarrei aqui na pergunta do Fábio aqui, e aí eu estava com a resposta pronta com vocês aqui. Manda bala. Beleza. Bom, cara, é o que eu escrevi até agora para o Fábio, né? A gente está vivendo, né, um momento extremamente novo. A gente está vivendo aquele momento de uma transição abrupta, né? De um choque de cultura, de mindset, mesmo, né, para quem é de uma geração mais nova, né? Então, cara, eu fui bater um papo com meu filho de 10 anos e minha filha de 13 sobre metaverso e dei esse exemplo de, por exemplo, cara, vou criar um avatar seu de saúde para você não precisar ficar com exame, essas coisas. Tipo, não foi aquele negócio, uau, que legal logo de cara. Foi respira fundo e depois, puta, e aí começa a imaginar. Então, assim, a gente está vivendo aí um momento de disruptura, sem dúvida alguma. Como todo momento de disruptura, a gente tem uma série de dúvidas, porque basicamente o que a gente faz, como que o ser humano reage num momento de dúvida, de emoção, de ansiedade, ele basicamente vai buscar algo similar que ele já tenha vivido no passado ou que alguém já viveu. Então, a gente está olhando para uma referência errada, esse é o ponto. O que a gente está vivendo agora é uma transição de disruptura que, na verdade, não tem metáfora com o que a gente tem hoje em produção. Então, é uma mudança tão significante em todos os paradigmas que a gente tem hoje dentro da internet, que é realmente muito difícil de falar assim, o caminho é esse. A certeza que, de fato, eu, como alguém que é apaixonado por medicina e acredita muito em tecnologia como fonte de acesso, de fato, de abrir, né, essa caixa preta, essa caixa de Pandora, que é acesso à saúde no Brasil, saúde com qualidade, saúde com resultado, porque não adianta eu te dar só o médico, eu tenho que te dar um desfecho que resolva o seu problema, e isso a gente não tem. É um desafio presencial, imagina para o mundo online, né? Então, assim, eu acho que é um momento em que as dúvidas são muito maiores que as certezas, e aí, certamente, uma das grandes dúvidas é, cara, quem será a fonte pagadora?
Quem que vai arcar com esse custo, cara? É o usuário? Puta, isso não gera engajamento, não quero saber da minha saúde. Mas espera aí, você não quer saber da sua saúde no contexto atual, em que você vai renovar o seu plano de seguro, cara, tá, é estratosférico, é 17% de correção. Mas espera aí, se eu inverter essa relação e avaliar o seu avatar, por exemplo, como a Porto Seguro fez alguns anos atrás na campanha, cara, quantos pontos você tem na CNH e isso vai contar na sua renovação. Se eu inverter essa relação e jogar um gamification e aí usar a criptomoeda, né, no meio disso e falar assim, peraí, Gui, cara, olha 1, 2, 3 milhas, começou como milhas, mas já está atacando tudo. Então, se eu virar e falar assim, Gui, o negócio é o seguinte, cara, você tem um plano aqui que você paga, a sua empresa paga. A correção no final do ano vai ser baseada, por exemplo, né, no quanto de fato você investiu na sua saúde, não na doença. Porque hoje a gente tem um plano de doença, cara. Eu tenho um plano de saúde, que chama de saúde, mas quando eu uso? Quando eu estou doente, quando eu preciso fazer um exame. Então, eu acho que inverter a relação e trazer para o plano de saúde e no meio disso, colocar gamification e benefícios diretos para o usuário, até benefícios tangíveis, como uma cripto, um bônus de cripto, e aí, daqui a pouco, você vai ter uma cripto específica de saúde, que dá para ele uma possibilidade, por exemplo, cara, eu tenho um plano XPTO, mas eu quero usar o hospital Y. Cara, você não pode, mas você tem cripto suficiente para fazer esse upgrade. Você entende que toda a relação vai ser reconstruída. E aí eu acho que esse usuário vai se engajar mais. O fato é que se a gente trouxer a digitalização, como todo mundo fez, né, na transição do prontuário analógico para o digital, se a gente fizer essa mesma digitalização da Web 2 para 3, cara, a gente basicamente tem um ganho tecnológico. Mas a gente vai ter que ir além disso. Acho que esse é o nosso desafio como, né, a galera que está empurrando a saúde. É um bom ponto, porque eu estou pensando aqui, quando você está falando, e eu acho que tem uma conexão sobre a questão que, e até com a pergunta do Fábio aqui, com a questão da saúde preditiva, e é muito interessante porque a saúde preditiva não é um comportamento hoje do brasileiro, né? Ele é do asiático e muitas vezes do europeu, mas ainda saúde preditiva é um tema ainda muito discutido, né? Tem maneiras como você incentivar e como você falou, mexendo no bolso muitas vezes as coisas acontecem, mas não tirando, dando também, né? Benefícios. Mas uma coisa que a medicina, por o aspecto de inteligência artificial, para evitar a questão de problemas futuros, ele já está muito avançado. Até antes a gente falar de tecnologias que a gente está comentando aqui, equipamentos médicos, principalmente diagnóstico, ultrassom, então, ultrassom, cara, você vai ali, ele faz várias, principalmente fetal, ele faz várias análises de inteligência artificial, os novos equipamentos, que você consegue prever futuros problemas. Assim, mas muito futuros problemas, de acordo já do primeira consulta do pré-natal. Então, você vê essa questão embargada da questão da tecnologia através de inteligência artificial, que é integrada à questão de blockchain, né? Que aí você fideliza e você cria uma certificação que aquele dado que você está dando para a inteligência artificial, ele é real. Os dois trabalhando e você trazendo todo esse ambiente que é o metaverso, ou 3D, né? Para esse público, você cria engajamento versus realidade versus certificação e você cria um ambiente adequado, né? Então, acho que, principalmente a questão da saúde preditiva, muitas vezes a gente tem muitos dados que a inteligência artificial dá, só que a gente não tem maturidade para a leitura desses dados. Só para você ter uma noção, por exemplo, muitos equipamentos, por exemplo, de ultrassom, grande parte dos médicos não utilizavam 60% do que aquele equipamento pode entregar. Então, e não só para ultrassom, outras áreas clínicas, você vai ver esse tipo de situação. Uma outra ainda mais grave na pandemia o respirador ou o ventilador mecânico, a maioria dos profissionais que sempre trabalharam com ele não conseguiam utilizar mais que 10% do que a máquina pode entregar. Então, você tem várias aplicações, e é óbvio, né, pela capacidade de pessoa, quantidade de profissionais para atender a demanda que teve, obviamente você não consegue treinar. Mas tudo passa por essa questão que você falou, Jimmy, da questão de criar uma nova cultura e uma educação. Um outro projeto que eu trabalhei no Santander, que era que infelizmente foi engavetado, eu não vou falar detalhes, mas só o conceito, porque existe já um produto uma empresa chamada Vitality, que faz isso hoje na Europa. O cara trouxe um conceito
que é rewards para a prática da saúde. E aí você embarga dentro disso daí uma questão de inteligência artificial e benefício para você estar praticando. Esse é um projeto que tem um desafio muito grande da América Latina para dar certo, porque, infelizmente, não são todos que querem praticar saúde para ganhar benefício. Só que esse benefício é benefício em dinheiro, em bônus e etc. Mesmo assim, você não tem um grande engajamento. Então, hoje, o trabalho que a gente está fazendo, e o trabalho que eu acredito que grandes companhias e startups têm que fazer vamos criar um ambiente para ter penetração da ideia que eu estou tendo e validação da ideia que eu estou tendo. Porque se você não criar um ambiente, ele não tem adesão. E uma delas é a questão da cultura e da educação. Perfeito, galera. Quer lá, Cris? Uma coisa que o Jimmy falou, complementando uma coisa que o Rafa falou também, o Jimmy tinha falado sobre a criação do avatar, né? E o Rafa falou também a questão como se fosse a relevância das pessoas comprarem a ideia. E aí, no caso, uma coisa que já vai de encontro com o metaverso se você tem um avatar e esse avatar tem estatísticas e a pessoa, conforme vai avançando em, por exemplo, exercícios físicos, se cuidar mais e tal, dá a sensação dela estar evoluindo o personagem dela como se fosse dentro de um jogo. Mas aí, um exemplo, você pode pensar, mas por que alguém faria isso? Cara, a partir do momento que aquilo está integrado a uma rede social, ela vai simplesmente fazer, às vezes não para ela, mas para mostrar que está fazendo. Da mesma forma que uma pessoa que vai na academia e posta. Às vezes ela nem quer ir na academia, ela quer postar que está indo na academia, sabe? Ou seja, isso entra numa técnica que é a técnica de gamificação. Gamificação não está exatamente atrelado a desenvolver apenas jogos, mas a gamificar qualquer outra coisa, aplicando as técnicas de um game dentro de coisas que não são game. Ou seja, é uma ferramenta de engajamento para outras coisas. E no caso, acho que dessa forma funcionaria bem, resolveria o problema do engajamento e também complementaria a questão dos avatares, né? Porque daria o progresso para os avatares, que são reais, no caso. É isso. Cris, um bom ponto que você trouxe, quando eu criei a questão do metaverso para equipamento de monitorização, inicialmente eu criei só com a aplicação real da prática clínica. Só que não resolvia, não dava engajamento. E aí, quando a gente foi para o modelo gamificado, que aí você tem pontos, e aí você tem missões para cumprir, match, engajamento alto. Então, esse é um ponto que você trouxe muito bem, que a área de game, que para mim é a mais forte para a questão de metaverso, traz, a gente não pode deixar de considerar. A gamificação, ela também é um processo crucial para você manter engajamento dentro do metaverso. Desculpa, eu acho que é um bom ponto que o Christian trouxe que eu queria complementar. Imagina, sensacional, Rafa, sensacional, Cris. Eu vou tocar num ponto aqui que estava na nossa rota, até no título, né, no card de divulgação que a gente fez aí, a gente já foi tocando em alguns pontos. Até, pessoal, se eu deixei passar alguma pergunta do chat, podem colocar de novo aí, se a gente não passou por alguma, que a gente volta nela. Mas, enquanto isso, a gente toca, depois eu dou uma olhada melhor também, a gente toca num ponto dos desafios, assim, né? Acho que falando especificamente, né, do metaverso, de forma geral, a gente falou na barreira de conectividade, né, de ter que ter, de fato, a evolução de velocidade, conexão, possibilidade de conexão que vai ativar o negócio todo, né, o funcionamento do negócio todo. Questão do próprio hardware, né? O Cris aí ficou uns 20 minutos ali com o Quest, não sei se ele não ficou mais porque ficou desconfortável ou não, né? Mas o quanto que também essa evolução do hardware, né, ele é necessário, a gente vê isso como um desafio. Na questão da saúde, forçar a barra para a regulamentação, né? O quanto que a gente tem de tecnologia disponível, represada hoje, que não evolui ou não chega em pacientes por dificuldade de regulamentação, né? Por travar em processo de aprovação em Anvisa ou em qualquer outra coisa, o processo aí que a gente tenha, né? Se a gente falasse, né, pudesse falar em termos de metaverso, né, de forma geral, desafios,
e de aplicação de metaverso em saúde, assim, né? Quais são ainda hoje assim, as barreiras que são os pontos de virada que a gente ainda precisa contornar? Posso? Opa! Vamos lá. Algumas coisas que eu observo ainda hoje com o hardware atual. A pessoa precisa adquirir um hardware novo. Hoje, ela tendo um celular ou tendo um computador, ela não consegue. Ela precisa de um óculos de realidade virtual e nem todo mundo ainda foi convencido a um óculos de realidade virtual. E eu imagino que a massa ela tenha um medo de flopar, de acontecer que nem aconteceu com o Windows Phone. Não adianta uma grande companhia querer descer goela abaixo se a comunidade não aderir àquela tecnologia. Comentário do Jimmy. O valor do hardware não é um valor tão acessível assim. Então a pessoa tem que ver valor naquilo. Hoje, basicamente, a galera compra ou pela experiência ou para poder jogar realmente. Eu não vi tanta gente ainda comprando um óculos de realidade virtual para realmente trabalhar ali no Horizon da vida ou para usar algum escritório de realidade virtual. Mas eu imagino que no futuro isso vai acontecer. O terceiro ponto. Ainda é incômodo o hardware. Ele ainda é um negócio muito grande que eu tenho certeza que daqui a pouco já vai diminuir bem, já vai ser bem mais enxuto. Quarta coisa, quem tem problema de visão tem uma certa dificuldade em usar o óculos de VR. Então você precisa de lentes para poder filtrar aquela luz que vai direto nos olhos. Hoje, por exemplo, o Quest 2 ele é absurdamente mais avançado do que os outros VR que pelo menos eu experimentei. Eu tive muita experiência com o PlayStation VR. E você vê, o PlayStation VR ele precisa de um console, que é o PlayStation 4, e do próprio óculos e de câmera e controles. O Quest 2 não. Ele é só ele, já tem processador, memória, já tem câmeras que sabem onde você está, já funciona como um sistema autônomo, mas ainda é um pouco incômodo, ele ainda é um pouco grande. Eu não imagino pessoas na rua andando com ele ainda. Agora, o HoloLens, que é o do Google, eu já imagino um pouco melhor a galera andando por aí, porque aí já não é realidade virtual, é realidade aumentada. No caso, para quem não sabe a diferença, a realidade virtual é quando você está fechado da realidade mesmo e só tem objetos 3D onde você está. A realidade virtual é você estar no ambiente e tem uma lente transparente, um mini projetor... Realidade aumentada, Cris. Aumentada. Isso, realidade aumentada. Isso, é que você falou virtual. Tá. Não, a virtual são totalmente objetos 3D. A realidade aumentada é a realidade da vida real com projeções de coisas digitais. Então, eu imagino que hoje o desafio maior seja o hardware. Eu não digo que o desafio estaria no processamento, por conta do cloud computing, eu acho que isso vai ser padrão. Acho que em nível de processamento, eu imagino que as empresas não vão querer evoluir muito mais em processamento muito mais poderoso. Eu imagino que eles vão investir muito mais em conectividade rápida de internet para ter acesso a cloud computing, que é computação em nuvem. Então eu imagino assim, o grande desafio hoje é o preço do hardware, a desculpa para se ter um hardware desse, e ele ser muito grande ainda. Dá para usar, é muito divertido, só que a massa eu imagino que só vai migrar quando houver uma necessidade, ou seja, quando ele for realmente uma solução de problema. Eu complemento aqui, né, para a gente não tomar muito tempo, falando o seguinte, olhando com olhar saúde. Cara, definitivamente, infelizmente, por mais, cara, que isso me incomode é você, Cris, é quem está na área de saúde, tech, não somos early adopters em tecnologia, cara. A área de saúde não é early adopter, essa realidade vai se manter diante dessas tecnologias. Sim, eu concordo com o Rafa quando ele falou 10 anos, 5 anos para a área de saúde, mas a gente precisa dos early adopters, a gente precisa do Cris quebrando essas barreiras, né? De fato entendendo, rodando, errando,
porque aí você pode errar, para entender a real aplicação na área de saúde, porque além de não sermos early adopters, o telhado é de vidro. O primeiro erro, cara, é algo assim, é mais ou menos o carro autônomo, cara, que, puta, cara, quantos acidentes você tem com um carro dirigido por humano ao longo do dia? Mas, cara, o primeiro da autônomo é para tudo, rever, cara, o algoritmo tá uma bosta. E aí eu concordo, beleza, velho, porra. O cara foi atropelado por um humano, puta, beleza, o que eu vou fazer? Vou impedir que esse humano dirija? Eu tenho um monte de regras e lei para isso. Mas o cara foi atropelado por um carro autônomo, cara, a discussão é muito maior. Então, assim, não somos early adopters, precisa, de fato, rodar fora antes para a gente entender a real aplicação dentro da área de saúde. E o segundo ponto, cara, que é um ponto que você falou, da burocracia, eu acho que aí é um caminho de entrada. Porque você imagina hoje você criar uma etapa de testes em cima de um ambiente, por exemplo, do metaverso, criado exatamente para isso, para você testar devices de saúde, testar hardwares de saúde, em cima de avatares com informações muito precisas, né, de usuários reais. Cara, pode ser a porta de entrada. Espera aí, eu não vou rodar dentro do hospital, fica tranquilo, calma aí, diretor clínico da né, old school, dinossauro da vida. Segura aí, CFM, beleza. Tipo, cara, média de idade, 93 anos, CRM 333. Cara, não dá para chegar para esses caras, e eu respeito eles também, mas não dá para você chegar para esses caras e falar assim, cara, hoje está entrando no metaverso aí, e, cara, a partir de agora, a avaliação clínica na UTI é só no metaverso. E aquela avaliação pré-operatória do anestesista, sabe aquela que ele já não faz? A gente só vai fazer no metaverso também. Então, assim, é uma realidade, mas, infelizmente, cara, a gente não vai conseguir socar com ela abaixo. Por isso que eu acredito muito aí no trabalho aí do Cris, por exemplo, né, com a startup ali que eles apresentaram, porque, cara, você pode gerar um engajamento pelas bordas. Você pode mostrar para o usuário, cara, o benefício real disso. E aí é o lance do Uber, cara. A hora que o usuário fala assim, cara, isso é muito bom para mim, me desculpa o termo aqui, vou parafrasear um pouco o Godoy, mas foda-se as leis, foda-se regulação. Cara, tá trazendo um benefício real. Cara, salvou o meu filho. Cara, conseguiu pegar a veia ali, cara, de um moleque que teria que ser amarrado, entendeu? Aí a gente tem já, né, dados para falar, peraí, tem um caminho por aqui. Mas realmente eu acho que esse começo, assim, a gente tem que assumir que não somos early adopters e a gente tem que trabalhar com essa realidade, senão a gente não consegue entrar. Eu vou mais ou menos nessa linha, Jimmy e Cris. E aí eu vou fazer uma interligação com o Brasil, e não só no healthcare, nós fazemos pó de café e alguém vai lá e faz a cápsula para nós. E aí a gente compra muito mais caro. Então, assim, as coisas estão muito relacionadas, né? Então, enquanto a gente tiver, assim, tem um ponto muito positivo e que eu acho que é o pó do café, que é muito importante, a matéria-prima, que é pessoas como o Christian e todas as outras produtoras de 3D, que, by the way, dos maiores mercados de produtores de 3D é o Brasil, né? E grandes profissionais, inclusive, de estúdios são brasileiros, e das maiores agências criativas também são brasileiros. Então, a gente tem uma essência muito forte, como o Jimmy falou, que ele é um ponto de disrupção muito forte pela questão do brasileiro ser uma pessoa muito criativa e ter capabilities para fazer o que quer. E se não conhece, ele vai, e no mundo digital, ele vai encontrar a maneira de fazer. Isso é um ponto muito importante. Mas o que eu vejo como um grande desafio, como o Jimmy falou, e eu acho que uma coisa que vai muito beneficiar muitas das vezes, healthcare não é o idealizador de uma tecnologia específica que vai impactar outras categorias, mas outras categorias impactam em healthcare. Por exemplo, hoje eu vejo muito, principalmente para a empresa Corning lá com o Google, com Gorilla Glass, estou vendo um projeto dos caras nos Estados Unidos que já Tesla já não vai comprar vidro na parte front, e vai comprar a Google Glass, Google Glass, tô com o Google na cabeça, vai comprar Gorilla Glass, tipo um acabamento que ele possa refletir e já trabalhar com realidade aumentada na parte frontal. E aí alguém em healthcare vai estar olhando aquilo, e um early adopter já é o suficiente, que trabalha com a tecnologia de healthcare, para pensar na aplicação, como, por exemplo, você já está pensando em NFT, na aplicação
prática hoje que vai ajudar. Então, eu vejo muito uma categoria que está numa curva de disrupção muito forte, que colabora com outras categorias. Como você falou, realmente concordo que o Brasil não. Healthcare, ele não levanta grande parte das bandeiras hoje que estão relacionadas a isso. E não levanta porque a questão da tecnologia, ela depende muito também da penetração das pessoas utilizando esse tipo de produto. E uma grande barreira hoje é o dólar, né? E é acesso a ferramentas que vai te propiciar ter essa tecnologia. É muito caro ter um Tesla, é muito caro ter um Quest, mas a gente já começa a ter um Watch, ou ouvir alguém aqui falando sobre solução de IoT, e a gente vai começando aos poucos a entrar dentro de uma linha de disrupção um pouco mais atrasada que outros países, mas que podem gerar muitos benefícios, né? Carro, outro exemplo é gasolina tá caro, o brasileiro inventou um sistema de gás para o carro. O brasileiro é muito inovador, cara. Então, pode ser que a gente não chegue no nível de outros países para criar exatamente aquela coisa essencial, mas a gente vai criar uma maneira de resolver isso. E eu acho que passa por profissionais da área, por exemplo, igual o 3D, que estão fazendo hoje um trabalho espetacular. Eu sei porque eu amo 3D e não vivo do 3D, mas eu acompanho um movimento que está acontecendo de grandes profissionais que, pô, é sensacional. E isso já está impactando, inclusive, o metaverso, principalmente na área de games. Acho que é isso para não... O assunto, ele é gigantesco. Eu acho que, assim, se vocês quiserem ficar até meia-noite, eu fico até meia-noite falando sobre inovação aqui, porque é sensacional, mas, basicamente, é como eu resumiria. Boa. Até meia-noite a gente poderia fazer um beer storm algum dia, né? Aí a gente Quase. meia-noite. Exatamente. Mas muito legal, Rafa. Galera, microfone aberto aí, se alguém quiser puxar a palavra, levantar a mão, trazer algum tema, colocar algum tópico aqui que talvez a gente não... Candyman. Vai lá, Candyman. Nixon, o Nixon não gosta de falar, cara. Não vai querer falar. Mas fiquem à vontade se alguém quiser colocar algum tópico. Uma coisa interessante também é o seguinte: às vezes não, acho que a maioria das vezes, ferramentas resolvem problemas que elas não foram pensadas na sua prototipação. Então, assim, quando a gente fala de metaverso, igual eu falei lá, na minha opinião pessoal, eu acho que o problema principal que ela resolve é a interação entre pessoas. Quando a gente fala em saúde, a gente está falando de pacientes que muitas vezes estão há meses sem ver a família. Então você imagina a pessoa ali internada, ali dentro de um ambiente que ela consegue sentar na mesa com a família dela. Entende? Então, e não precisa fazer um aplicativo para isso. É só usar os aplicativos de VR comum. Então, assim, eu imagino que o metaverso por si só, na saúde, ele vai resolver vários problemas nesse sentido. Por exemplo, você pega uma turma uma turma de medicina, por exemplo. Eles vão conseguir fazer exercícios práticos de aula, por exemplo, com um cirurgião de outro país, ou algum cara muito importante que para estar ali naquele momento seria inviável, ou seria impossível, ou usar equipamentos que seriam extremamente caros, seria inviável de colocar numa turma, em uma realidade virtual. No caso ali, viabilizaria muito mais. Então, assim, eu imagino que essas também seriam aplicações assim, que dariam para ser feitas agora, já, no primeiro dia, vamos dizer assim. Imagino, nesse sentido eu sou leigo, a questão da aula de medicina, mas eu imagino que os insumos, os equipamentos ali sejam caríssimos. Nesse caso, você vai resumir em um óculos VR, entendeu? Às vezes... Pode falar. Não, completa aí, Cris, desculpa aí. Completa aí. Não, assim, às vezes pode ser pensado como um custo a mais, só que vai enxugar absurdamente vários outros custos. E na questão da educação, por exemplo, pode ser desde um curso de medicina ou até mesmo, por exemplo, uma criança que está internada e não consegue ir na escola, ela poderia ter uma aula imersiva ali num óculos de realidade virtual, por exemplo. Então, assim, são problemas que estão relacionados também. Sensacional. Eu acho que esse ponto que você trouxe é o seguinte: a gente está falando do profissional e a gente tem que lembrar dos usuários como um todo, né? Não é o profissional de saúde, mas acho que todo mundo nessa cadeia vai se beneficiar.
E assim, parece super distante, mas eu vou dar um exemplo muito rápido, cara, de, por exemplo, a Doc4Doc, que é uma startup que tem 6 meses, como ela já está usando IA de forma, cara, embrionária, mas que já faz bastante sentido para você entregar novos produtos para o mercado. Que eu acho que esse é o grande lance. À medida que isso começar a rodar, o Cris rodando, cara, ele vai entregar novos produtos no mercado, nova forma de consumir dado, de gerar dado, de resolver problema. Mas olha só, cara, todo mundo sabe, assim, de forma resumida, o que faz a Doc. A gente é um serviço, não é o pitch, eu prometo. A gente faz um serviço de colocar o médico especialista em contato com o médico generalista no momento da urgência, tem que ir para o hospital para socorrer a quente o paciente. Cara, a gente está rodando ali um algoritmozinho, agora que a gente quer expandir para IA, já que a gente tem massa crítica, que a gente começa a olhar o seguinte: qual é a chance que eu tenho alguns desfechos, alguns outcomes, né? O principal é se eu removo ou não, transfiro ou não o paciente, né? Porque na falta de um especialista o cara vai remover. Mas, cara, eu tenho alta hospitalar, eu tenho alta neurológica, eu tenho internação neurológica, eu tenho remoção. E aí eu falo assim pro nosso algoritmo, cara, né? Para ele usar um pouquinho de IA baseado nos dados. Cara, qual a maior chance do desfecho ser alta hospitalar? Aí ele vai lá e responde para a gente assim, ó, baseado no que você tem lá, se você tiver um Glasgow 15 no paciente e um diagnóstico de TCE, a chance é 11,59 vezes mais deste paciente receber alta hospitalar. Olha que loucura, é tão ridículo, mas, cara, Glasgow 15 é o Glasgow máximo da escala, é o cara muito bem, a gente aqui tá Glasgow 15. TCE é traumatismo crânioencefálico. Porra, se o cara bateu a cabeça e tem um Glasgow 15, ele tem a chance maior de ir para casa, aí você vai avaliar e vai ver assim, cara, a maior parte dos TCEs é TCE leve, então ele bate a cabeça, o cara vai para o hospital, e aí se tivesse um neuro ali na porta, ou um algoritmo inteligente na porta, esse cara não ia ser transferido. Mas olha só, tira-se a realidade da startup entregando, você pega um caso que iria para casa, mas por falta de capacitação do profissional, por falta de segurança jurídica, enfim, uma série de outras coisas, ele é colocado numa ambulância, primeiro ele espera horas, colocado numa ambulância, depois de horas, removido, ele ocupa o espaço de uma outra pessoa num centro de excelência, e ele não precisava. Olha o que a IA pode fazer, eu não preciso nem colocar o especialista. Se eu desenvolver, por exemplo, um algoritmo desse e entregar para esse hospital, cara, ele já vai evitar esse transtorno todo. Então, assim, basicamente o que eu quero dar com esse exemplo é que a gente vai ter que rodar muito, entender aplicações e daí propor novos produtos para esse mercado, que é um mercado mais fechado, que é um mercado que, de fato, a regulação ela é extremamente restritiva, né? Boa, golaço, Jimmy. Pessoal, para a gente, não sei se tem mais tópicos aí, queria também propor uma rodada aqui. Talvez a gente fale um pouco sobre possibilidades, oportunidades em novos empreendimentos para novos empreendedores, né? Vocês, aí, enquanto novos empreendedores, a gente já falou alguns exemplos, algumas possibilidades aí, né? Mas onde talvez, assim, dentro da área de saúde, healthcare aí como um todo, existem as boas oportunidades, o quanto que talvez, né, o metaverso, NFTs e os conceitos ou ferramentas afins aí podem ajudar a gente, inclusive, mudar o perfil de saúde, né? Eu quero dizer assim, né? Como que a gente começa, já que a gente está falando de algo de presente a futuro, né? Como que a gente começa a pensar nessa inovação que ela é somente H1, focado no sistema de saúde, como ele funciona hoje, e começar a pensar em H2, H3, assim, né? De usar, talvez, esses conceitos todos para a gente pensar não em melhorar o que tem hoje, né? Ou o SUS como ele é hoje, ou a saúde suplementar como ela é hoje, mas como talvez a gente pode utilizar esses conceitos aí para mudar. Pô, saúde baseada em valor, né? Hoje, saúde suplementar, só 5% dos contratos são baseados em desfecho, 95% baseado em quantidade, né? Em volume de atendimento, né? O quanto que talvez tudo isso que a gente falou aí pode ser insumo, subsídio para mudar a regra do jogo aí, a gente começar a pensar na inovação em saúde H2, H3, né? Hoje, né, aqui dentro do Arena, né, por exemplo, ainda, sei lá, 70%, 80% dos PIBs, dos decks aí que chegam para nós aqui, a gente está falando
de soluções que melhoram o core de saúde como a gente conhece hoje, né? É a curva de melhoria de 10% de eficiência, né? Mas o H2, o H3, a disrupção, mudar a regra do jogo, né? O quanto que talvez, na visão aí de vocês, nós estamos longe desse jogo ainda, e o quanto que talvez metaverso, NFTs e tudo isso que a gente falou pode mudar um pouco o perfil do jogo a partir de agora. Essa é a pergunta bomba, tá? E é muito bom porque de tudo que a gente falou aqui saem várias soluções, né? Inclusive algumas que já estão trabalhando e outras não. Mas eu acredito que até assim, é mais fácil de você entender de uma solução, startups ou empreendimentos estão mais focados no NFT, porque ele está mais amarrado com uma coisa prática e mais fácil e palpável de você criar uma solução ali para a questão de certificações, as questões todas de admissão e gerenciamento daquele paciente. Porém, eu acho que o grande desafio aqui é como você fazer uma coisa que não é só bonita dentro da questão do metaverso, mas que ela pode agregar no atendimento, como você citou. Só que esta adesão, ela vem toda com o processo de maturidade que a gente vai ter que ainda trabalhar em outras categorias para que a pessoa consiga emergir. Por exemplo, você lança uma plataforma agora de metaverso para atendimento, eu não sei a terminologia, desculpa se eu vou falar alguma besteira aqui, mas para atendimento de um paciente, por exemplo, que está com sintomas gripais, por exemplo, que hoje o atendimento é online, você cria um ambiente de metaverso, qual a pessoa loga, faz o avatar, tem um médico lá, ele anda até o médico, e aí ele fala, sei lá, você cria uma dinâmica, um storytelling para que isso aconteça, você tem um engajamento maior, mas não necessariamente você tem uma eficiência maior, porque às vezes o tempo de atendimento daquele médico pode ser otimizado pelo processo 2D, pelo tradicional, né, atendimento. Então, tem várias vertentes que quando você coloca eficiência, ela tem que ser considerada nessa aplicação clínica ali do atendimento. Então, eu vejo muitas soluções estão mais focadas na questão prática. Porém, hoje eu vejo uma coisa mais palpável, principalmente no metaverso, e cito, né, essa agência que trabalhou com a gente lá na GE, que é a Casa Mais, eles criaram um ambiente que você tem uma prática mais para a questão do treinamento que você insere dentro da questão de healthcare. Ou você tem a questão de vendas dentro de uma prática que você quer vender, que insere, que não é nem muito healthcare, mas é uma prática de marketing. Mas falando sobre a questão de treinamento, que é algo muito importante dentro da área de medicina, eu acredito que ele é muito viável. Então, há aí um mercado, né, importante para você agregar. Outra coisa que o Christian falou aqui, que é um projeto super legal, a questão do VR, ali na hora da ressonância ou da tomografia também, ou na hora de tomar injeção para criança, você traz uma coisa lúdica, você resolve um problema. Então, essas soluções que você tem de entretenimento ou de educação através do metaverso, eu acho que é um mercado que está crescendo muito. Existem startups e agências que estão também focando nessa questão, mas é muito poderoso e eu acredito que um pouco mais palpável nesse momento para ter adesão. Cara, eu vou falar bem rápido. Eu acho o seguinte, eu sou muito outlier, mas, cara, eu vou jogar aqui, é uma baita provocação. Cara, saúde você não consome no sistema de saúde. A gente só vai para o laboratório, só vai para o hospital, só vai para médico doente, não adianta, a gente não vai mudar essa realidade, é cultural. Então, o lance é o seguinte, aonde que você consome coisa feliz? Cara, shopping center, na praia, viajando, passeando. Então, peraí, por que a telinha do avião do voo de 12... Exato. Por que a telinha do avião do voo de 12 horas não pode ter uma realidade imersiva aí para, de fato, você, cara, agregar valor na sua saúde? Entende? Por que o shopping center, além de vender roupa, ter a praça de alimentação, ter um lugar lá para você largar seu moleque por umas horas e respirar um pouco tranquilo, não pode também ter alguma coisa relacionada? Por que eu não posso ter uma loja física, offline, né, integrando você ao online, né, sendo essa provocação, te trazendo, né, te gerando engajamento? Então, assim, para mim, essa é a grande inovação, é o que eu amo, é o que eu gostaria de fazer, mas, infelizmente, é uma realidade, cara, quase que os caras falam, meu, você tá louco, velho. Você quer montar uma loja no shopping para oferecer saúde para as pessoas?
Você quer montar uma plataforma para, durante um voo, competir com um streaming de vídeo, com filme de... Cara, mas é aí que talvez esteja, de fato, né, a isca para pegar esse usuário fora da sua jornada de doença. Porque não adianta, cara, o usuário olha para o sistema de saúde atual, seja ele com tecnologia ou sem tecnologia, para a doença. E quando ele está bem, ele prefere fazer tudo, menos visitar esse sistema, seja físico, digital, offline, online, conectado. Então, eu acho que o nosso desafio, a provocação aqui é, cara, peraí, esquece um pouquinho esse ecossistema, né, onde está inserido o H1, e vamos olhar um pouquinho, cara, para o outro ecossistema, para os outros ecossistemas, sair dessa visão fechada, esse recorte muito hospitalar, e partir para um, cara, não sei, praia, não sei, shopping, enfim, acho que a minha provocação está aí. Só complementando, imagina, por exemplo, como deve ser triste uma criança internada que não conseguiu assistir a estreia do Homem-Aranha. Imagina ela, num VR, podendo ver no dia 1, uma simulação como se ela estivesse no cinema, tendo uma experiência como essa. E aí, emendando com uma outra questão, igual, eu sou obcecado em computação gráfica, né? Então tudo que sai eu estou consumindo nesse sentido. A Intel e a NVIDIA, para quem não sabe, o pessoal que está assistindo e tal, é uma marca que fabrica placas de vídeo. As placas de vídeo são peças de computador que são elas as responsáveis por dar essa sensação de 3D. É ela que processa isso, não é basicamente um processador, é uma placa de vídeo. E a NVIDIA basicamente é a marca principal que faz isso. Ela e a Intel começaram a fazer projetos de pesquisa para ver como eles vão conseguir aumentar assim, drasticamente o nível de processamento de placas de vídeo. Igual, hoje a gente está falando em teraflop, que é a quantidade de poder de processamento de um PlayStation 5, por exemplo. Um PlayStation 5 que hoje não é assim o top do top, mas ele é, no mercado, assim, ele é o mais... o topo da cadeia alimentar, vamos dizer assim. Mas você tem computadores mais fortes. Mas ele ele se fala em teraflop. Depois disso veio o petaflop. Um petaflop são 1000 teraflops. E eles estão falando que em 2027, para você ter a sensação de estar realmente num ambiente real, você vai estar falando ali em zetaflop. Quer dizer, são 1000 petaflops. Quer dizer, então eles vão aumentar ali em 1 milhão de vezes o nível de processamento. Mas aí você pensa, meu Deus, impossível. É possível. Mas naquela técnica que eu falei, de cloud computing. Você não precisa ter várias placas de vídeo espalhadas por aí. Você vai ter uma monstruosa. E essa uma monstruosa distribui o processamento. Então, hoje, o que a gente tem de imagem dos avatares do metaverso são aqueles bonecos 3D que parecem os personagens do Nintendo Wii. Não sei se alguém conhece os personagens do Nintendo Wii, né? Parece aquilo, mas no futuro, não é tão no futuro não, é tipo 2027, 2028. Vai realmente ser uma simulação do mundo real, sabe? Então, assim, só pra gente ter noção do que é metaverso que a gente vê hoje ainda, é um bebezinho recém-nascido. Então, assim, muita gente fala, eu acho que o meta não vai vingar. Cara, você tá falando isso pra um bebê recém-nascido. Você tá falando pra um recém-nascido que ele não vai virar ninguém, mas ele tem uma vida inteira pela frente. É a mesma coisa, por exemplo, você olhar um celular, aquele tijolão, isso aí não vai dar em nada. Pois é, entendeu? Eu acho que, é igual o Gui falou, não tem como não dar. Toda a tecnologia está apontando para isso. Perguntaram pro Bill Gates o que ele achava do meta do Zuckerberg e ele só respondeu, é o futuro. Então você vê até um concorrente ali admitindo que tipo, esse é o caminho, não tem outro. Você vê grandes companhias indo nesse sentido, né? A Sony recentemente aí anunciou o PlayStation VR 2, né? Para poder também competir no mercado de games pau a pau, nível a nível. Então, assim, é só ressaltando que tudo que a gente tem já é extremamente tecnológico, mas ainda é só o começo. Boa, Cris. Pô, sensacional, galera. Acho que poderia ficar aí mais horas e horas aí conversando,
mas acho que a ideia que não é a gente esgotar o tema, né, ou ser exaustivo aqui, né, convida a galera conectar, né, acho que grande parte da galera já tem aí conexão no LinkedIn, mas sei que o Rafa produz um conteúdo super legal lá também sobre isso, né, o Cris aí está sempre participando dos eventos também e compartilhando as coisas novas, novidades aí que a gente tem, o Jimmy também, eu acho que esse papo aí, ele pode, né, continuar de forma pontual aí com demandas e outros assuntos que a gente tiver, a gente complementando isso, né? E esse é só o primeiro Arena Talks aí de 2022, a galera já falou no chat e começamos com o pé direito mesmo, porque super alto nível, aprendi pra caramba aqui, mais do que mediador, eu fui participante hoje, e saio daqui com sensação de dever cumprido, assim, né? Boa, Rafa, colocou o LinkedIn, se você quiser colocar também, Cris e Jimmy, acho que foi super válido aí para todo mundo. E deixo aí as considerações finais aí para vocês, antes do nosso boa noite oficial aí, Rafa, Cris e Jimmy. Só tenho que agradecer vocês aí mais uma vez por topar as loucuras, os desafios e construir o conteúdo mais que a gente trazer receita de bolo pronta. Acho que o papo bom é esse tipo de papo aqui que a gente constrói junto tudo isso, né? Cara, na hora que eu vi algum louco que apareceu querendo falar de metaverso, de healthcare, eu falei assim, nossa senhora, era tudo que eu queria ouvir, porque, sério mesmo, você vê discussões muito bacanas para a área de entretenimento, e é um bombardeio, como você falou, Guilherme, no LinkedIn. Eu também sou um dos que atiro bastante, vários temas que eu curto, compartilho muito, escrever também, gravar vídeos sobre o tema. Mas na hora que você falou, vamos falar de healthcare, é um tema que eu amo, junto com o metaverso, que é outro tema que eu amo, e ainda compartilhar isso aqui com essa galera, eu acho sensacional. Agradeço aí pela oportunidade e vamos manter o contato. Que tiver de oportunidade, eu estarei à disposição sempre. Obrigado. Boa, valeu, Rafa. Só enquanto o Jimmy e o Cris falam aí, o Henrique colocou o link da lista de presença, tinha esquecido de falar antes aí. Todos os meetups, nossos talks aqui, são uma parceria com o Sebrae. Na verdade, não é nem parceria, é feito pelo Sebrae junto com a Arena aqui. Então, aí tem a lista de presença aí do Sebrae. Quem puder preencher nos minutinhos finais aí, a gente agradece. Bom, só tenho que agradecer, cara. Prazer enorme conhecer o Rafa aí, cara. Depois você me passa o contato dele. A gente já está conectado no LinkedIn, aí você me passa o contato dele. Cris, cara, não preciso nem falar, né? Suspeito. Eu conheço já o Cris a ponto de, antes dele entrar, falar para o pessoal que ele vai entrar de óculos. Gui também sensacional, muito bom, cara. Saber que aquela ideiazinha lá no happy hour acabou virando essa discussão altíssimo nível, sensacional, gostei bastante. Assim como o Rafa, sou um super entusiasta, cara, sou apaixonado. Todo dia, não é ainda, né, o meu core, não é minha main task, ainda é uma side task, mas é uma side task que eu amo, cara. Provoco, puxo, vou atrás, né? Já começamos aí plataforma, já se posicionamos, vamos para cima, né? Temos um papo aí com alguns players grandes no mercado e eu tenho certeza que isso não é algo sozinho, né? Então eu já envolvi uma galera, o Rafa também vai ser bem-vindo a participar. Eu acho que o segredo aqui cara, é que essa tecnologia, ela traz um pouco da nova realidade, né? Que não tem, cara, um descobridor, um realizador, cara, o super cara, né? Então, assim, não vai ser o Jimmy sozinho, não vai ser o Rafa sozinho, nem o Chris sozinho. Cara, de fato esse lance de multidisciplinaridade, né? Multi-skill na mesa, cara, olhar para os problemas que eu vivi na pele, o que Rafa viveu, o que o Chris vive ali codando, desenvolvendo, e transformar isso numa solução que resolva uma dor de alguém. Que eu acho que o principal ponto é esse, cara. No final do dia, cara, o que você entrega tem um desfecho positivo que, de fato, não é redundante para aquela pessoa, porque se for, cara, puta, não vale a pena, né? E eu acho, sinceramente, que esse universo todo pode trazer um desfecho, cara, muito bom aí, né, para o usuário final. E esse usuário final, eu sempre gosto de citar, cara, é o médico, é a nutricionista, é fisioterapeuta, é a enfermeira, o enfermeiro, né? Cara, é o paciente, é o cara do administrativo, é o cara da gestão do hospital, né? E então, assim, acho que um papo como esse é fantástico para levantar, né, ainda mais essa sua vontade de continuar. Eu agradeço aí, porque realmente precisava dessa pilha.
e tô dentro aí de todos que vocês quiserem, cara, um prazer enorme. Obrigado pela galera aí, pelas perguntas, acho que essa participação também, chegar aqui, tá só a gente também, cara, puta, é um papo de WhatsApp, né? Obrigado. Queria agradecer a galera do chat, ao Gui, ao Jimmy, ao Rafa. Prazer, Rafa. Realmente é muito legal poder ver que tudo que foi aprendendo durante o tempo aí sobre game dev, hoje não está sendo utilizado apenas para game, apenas com a intenção do entretenimento, mas sim como um solucionador de problemas. E ver agora o metaverso vindo cada vez mais para o cotidiano das pessoas é conseguir enxergar que isso está sendo usado, vai ser a nova regra do mundo. Igual até um tempo atrás, o pessoal falava, desenvolvedor mobile, eu acho que mobile não vai virar e tal. Hoje o game dev é ele quem vai desenvolver os aplicativos do Meta, é ele quem vai dizer como as coisas são feitas. Olha o Flutter destruindo tudo, né, cara? O Google atropelou tudo, né? E fazer aquele leve jabá, né? Quem quiser aprender a desenvolver em Meta, eu tenho uma escola de desenvolvimento de games e a gente ensina ZBrush, Unreal. Qualquer coisa pega meu contato com o Gui aí, tá fácil. Deixei o LinkedIn aqui também, e é isso. Sensacional, Cris. Galera, muito obrigado mesmo aí, Rafa, Jimmy, Cris e galera que construiu com a gente tudo isso. Estamos super à disposição aí, vem mais Arena Talks por aí, né? A gente tem 8 papos desse previstos para 2022 todos aí, espalhando mais ou menos cada 45, às vezes 60 dias. Tudo página em branco, né? Como esse foi, né? Uma página em branco, aí até a ideia do Jimmy, né? A gente tem alguns temas já aí escalados para 2022, mas mandem temas, sugestões, assuntos aí para a gente conversar que eu acho que mais do que somente a gente trazer conteúdo, trazer conteúdo da galera que está fazendo, como foi esse bate-papo aqui, e coisas que são novas, coisas que a gente precisa aprender junto. Acreditamos muito que não tem especialista no tema que saiba absolutamente tudo, né? E é por isso que esses papos aqui que a gente consegue construir, debater e sair com soma de 2 mais 2 sendo 5, né? É melhor do que só a gente ter o consumo do conteúdo de forma fixa aqui. Então, galera, agradeço mesmo a participação de todo mundo. Boa noite aí para todo mundo, descanso agora. Boa noite. E a gente se vê no próximo Arena Talks aí. Valeu, galera. Valeu. Boa noite, galera. Obrigado, hein? Até mais. Tchau, tchau. Falou.